Sobre o processo de desintoxicação, alcalinização e remineralização, nós realizamos um processo de ingestão combinada, calculada de forma equilibrada e inteligente. As substâncias são ingeridas em horários e condições planejados, realizando a desintoxicação, tornando as células receptivas, de forma que, quando o indivíduo ingerir os minerais, que é a segunda fase, esses serão direcionados rapidamente para as células, beneficiando então os órgãos internos, especificamente os órgãos processadores, fígado, pâncreas, intestino, rins, e assim alcançando todo o sistema de absorção de nutrientes e nutracêuticos. Após o processo, podemos iniciar o tratamento à base de ervas, totalmente natural, independente da questão ou problema de saúde. Os resultados surgem e são notáveis, e na maioria das vezes definitivos. Resumindo, o indivíduo é beneficiado até alcançar a cura. A remineralização é algo extremamente importante, não menos importante do que o primeiro processo, que é a neutralização das toxinas, mas a remineralização, ela é necessária porque o organismo humano normalmente tem os minerais, ele é composto por minerais que em determinada fase da vida ele já não tem mais esses minerais, ele já não produz esses minerais, ele já não faz a retirada necessária desses minerais, dos nutrientes, dos alimentos, das substâncias com as quais ele se alimenta, certo? Ao contrário disso, ele faz a ingestão de substâncias que se encarregam de desprezar os minerais. Por quê? Porque a pessoa toma suplemento para isto, toma suplemento para aquilo, muitas das vezes por conta própria, né? Até mesmo sem o direcionamento de um profissional da saúde. Ela faz a ingestão de bengalinhas. Ela dá uma bengalinha para o fígado, ela dá uma bengalinha para o sistema digestivo, ela dá uma bengalinha para os rins, para o intestino. O que seria essa bengalinha? Aquilo que ela toma aquele dia para fazer funcionar aquele órgão, certo? Então ela toma um estimulante do sistema hepático porque aquele dia o fígado não estava muito bom. Péssima ideia, péssima atitude. Isto vai levar o seu fígado a um desequilíbrio a partir do momento em que você, assim como uma criança que começa a aprender a andar, você dá a ela um andador justo na hora de tirar, você vai atrapalhar aquela criança. Ela não vai desenvolver passos seguros, ela vai estar sempre buscando um apoio para conseguir se equilibrar, quando na verdade ela já tem estrutura, idade e condições físicas, tanto quanto mentais, de se manter firme sobre as pernas e mover passos firmes. Então, usando esta metáfora para o nosso organismo, nós, por acaso, precisamos colocar uma bateria todos os dias, uma recarga, para que o nosso coração venha pulsar? Não. Você precisa colocar um transistor, um auxílio para que o seu pulmão possa encher-se de ar, respirar e expirar? Não, você não precisa. Assim como você não precisa tomar uma cápsula de um laxante para que o seu intestino venha funcionar. Qual é o nosso plano principal em tudo isto? Qual é o nosso foco? O nosso objetivo é devolver ao organismo humano todo o processo de recursos naturais. Tem algumas coisas que nós precisamos repor?
Sim, algumas substâncias nós precisamos repor, como, por exemplo, o magnésio. Nós tomamos o cloreto de magnésio. Algumas pessoas optam por magnésios um pouco mais sofisticados, refinados. Eu, porém, indico o PA, que é o que tem de mais próximo ao natural, que é do nosso organismo, que se não é, deveria ser. Então, se nós temos esses recursos à nossa disposição para poder devolver ao nosso organismo, reabilitar o nosso organismo, porque com o passar do tempo, por falta de informação, porque eu não acredito que ninguém em sã consciência quer anular os poderes naturais dos seus órgãos processadores para então ficar na dependência de um auxílio e um estímulo para todos os órgãos funcionarem. Eu conheço pessoas que tomam tudo para todos os órgãos, né? Uma pessoa tem que tomar alguma coisa para abrir o apetite, depois ela tem que tomar alguma coisa para auxiliar na digestão, depois ela tem que tomar alguma coisa porque o fígado não fica legal. Aí ela toma também um suplemento que ajuda no bom desempenho do intestino. E assim sucessivamente, o organismo da pessoa já não tem mais as ações que tinham antes, as ações naturais. E as pessoas sem noção, sem informações a respeito do prejuízo que elas mesmas estão causando ao seu próprio organismo, passam então a fazer uso de substâncias que são viciantes e vão deixando os órgãos preguiçosos. Por que ele vai fazer se ele tem uma substância que vai ali fazer por ele? Aí o dia que ela não toma mais aquilo, porque na verdade ela já está envenenada e já desenvolveu outros problemas de saúde por consequência de uso contínuo de substâncias que não são indicadas, eu não vou citar o nome de nenhuma aqui, mas que sim, desenvolvem consequências. Muitas das vezes são irreversíveis. E se quando são reversíveis, custam caro e a pessoa sofre muito. Nós temos o nosso organismo de forma que ele tem o seu sistema de recursos naturais. Se nós precisamos estimular um órgão a trabalhar, nós temos recursos para isso e não substituir a tarefa daquele órgão. Toma alguma coisa que vai lá e faz a tarefa dele. Não, isto você está levando o seu organismo a ficar débil. As pessoas muitas das vezes se propõem a fazer então limpezas. Vamos fazer uma limpeza intestinal. Aí a pessoa passa por aqueles processos e depois elas me aparecem, eu vou fazer uma observação e ela já tem um intestino débil. Por quê? Porque a forma, o método usado para promover esta chamada limpeza, né? Que remove do intestino as substâncias que na verdade são essenciais para o bom funcionamento do mesmo. O que ocorre? A pessoa tem consequências. Ela apresenta desbiose intestinal, entre outros prejuízos que muitas das vezes são irreversíveis. É muito difícil, é muito caro o preço pago pela falta de informação. Isso eu tenho visto, presenciado e tenho testemunhado os resultados. O plano real é devolver ao organismo humano o funcionamento normal com recursos naturais que são mesmo desse programa que faz parte do nosso sistema, né? Da nossa vida. Nós temos um programa, certo? Uma criança quando nasce, ninguém coloca ela na tomada para começar a mamar. Não. Ela quer mamar, ela tem um instinto, ela começa a procurar o alimento, certo? E assim sucessivamente em toda a sua existência. Ele vai seguindo os instintos, os seus órgãos vão fazendo suas tarefas para as quais foram determinados. E assim é que segue uma vida, com bastante qualidade de vida, se a pessoa respeitar então as condições, os limites do organismo. Porém, raramente isso acontece, né? Então, é onde nós chegamos.
com as tais bengalinhas, né? Dando bengalinha para um órgão, para o outro e para o outro. Mas a restaurar o programa, vamos imaginar um computador que tem um programa que faz rodar todo o sistema. Assim é o nosso organismo. Nós temos um programa que trabalha com todos os nossos órgãos, com o cérebro, com o coração, com os órgãos processadores e assim sucessivamente, refletindo em todo o nosso corpo, inclusive nos membros, enfim, na qualidade de vida, na saúde geral, nesse sistema implantado aqui dentro do nosso organismo. É um programa que já é planejado, já é esperado, já é determinado quando nós nascemos, se nascemos perfeitos, certo? Então, se hoje nós temos esse sistema, vamos entender que ele possa estar desequilibrado pelos excessos, né? E nós podemos restaurar o sistema de recursos naturais, nós podemos. Isso não tem a menor sombra de dúvidas. Leva um tempinho? Leva um tempinho. Nós começamos pelo processo da remineralização, da alcalinização, a desintoxicação e devolvendo então ao sistema orgânico as condições de começar a trabalhar novamente com as suas próprias forças, com as suas próprias energias, com as suas próprias tarefas, né? E sim, um leva o outro, estimula o outro e assim sucessivamente, com a ingestão das substâncias corretas, nós acabamos por obter um resultado extraordinário. Temos pessoas que sim, acreditaram, vamos fazer o tratamento, que é um tratamento fitoterápico, totalmente à base de produtos naturais, sem acréscimo de absolutamente nenhuma substância química, certo? Tudo o que o nosso organismo, se não tem mais, deveria ter. Então a gente repõe. Colocamos os veículos, que são os minerais, que vão conduzir as substâncias para os seus devidos lugares, e os nossos órgãos começam a trabalhar por si só. Nós vamos aposentando as bengalinhas, certo? Nós vamos aposentando a insulina, entre outras coisas, que na verdade não trazem a cura, sustentam a doença para que ela prossiga, certo? Então nós devolvemos o estado de recursos naturais de todos os órgãos processadores, de todo o nosso sistema orgânico, através dessa ciência milenar que é a fitoterapia real, que era usada antes de Cristo, certo? 8.500 anos antes de Cristo, esta era a ciência usada para a cura. É a fitoterapia à base das ervas, das raízes, das folhas, das flores, que são cuidadas, processadas desde a semeadura até o consumo da substância no organismo do indivíduo. São todas as substâncias administradas de forma que preservam os nutracêuticos de forma extremamente correta. Por isso é que nós temos os resultados. Aplicamos a fitoterapia da cura, devolvendo a qualidade de vida, o bem-estar e cooperando com a qualidade de vida das pessoas.